Amados, nós estamos aí com esse tema, né? Detox por um 2020 mais leve. A ideia exatamente é de pegarmos aí um gancho, né, nessa cultura, nessa prática aí dos sucos, da alimentação detox, aonde depois de um certo exagero, né, a gente come bastante no Natal, também no Réveillon, e depois a gente acaba apelando aí para essas dietas, para esses sucos detox, para dar uma desintoxicada no nosso organismo, né? E nada melhor do que a gente também aplicar essa mesma dinâmica na nossa vida, né? A gente vai começar o ano aí de 2020, eu creio que será um ano incrível, e para que a gente comece esse ano com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais foco, com mais assertividade, é preciso que também realizemos uma dieta detox na nossa prática, na nossa agenda, na maneira como nós desenvolvemos aí a nossa vida, para que definitivamente 2020 seja um ano mais leve, né? E o mundo, né, as coisas só mudam quando a gente muda também, não tem como a gente ser diferente. Portanto, quando a gente pensa em desintoxicar, a gente está querendo desintoxicar realmente a nossa vida, a nossa prática. Então a gente falou aí no primeiro domingo, né, sobre a cura pela água, né, como a água, no caso aí a água da vida, a palavra de Deus, como ela é importante para que nós sejamos curados, né, tratados, transformados. E hoje nós vamos falar sobre o controle do apetite, né? O apetite, né, não é algo fácil de controlar, né? A gente gosta de comer, né? Quem é que não gosta de comer, né? Aquela pizza, né? Aquela costelinha barbecue, aquele frango caipira, né? O que mais que a gente gosta de comer? A gente gosta de comer, né, aquela parmegiana, né, aquelas coisas boas. Então, aquela pequena barca de sushi com 300 peças. Então, né, a gente gosta de comer. Comer é uma coisa boa, né? E muitas vezes a gente come muito errado, né? A gente come de forma exagerada. Ou come muito, ou come muito pouco, né? É comum as pessoas falarem assim, não, eu acordo de manhã, tomo um cafezinho preto e vou comer lá pelo meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, né? Fico o dia inteiro sem comer. E daí quando vai comer, come aquele monte de coisa, né? Então a gente às vezes não tem muito critério na maneira como a gente vai se alimentar. Então é preciso que a gente pense de forma muito assim, com muita propriedade, com muita responsabilidade sobre a nossa alimentação. E não só a nossa alimentação física, obviamente, né? Porque claro que a nossa alimentação física é muitíssimo importante, mas a nossa alimentação de um modo geral. Porque, quer queira, quer não, amados, tudo aquilo que nós consumimos, nós estamos, né, serve de alimento para a gente. Não só de forma física, mas também psíquica, às vezes, né? A gente está alimentando a nossa psique, a nossa mente, a nossa vida, com aquilo que nos cerca, né? Com aquilo que compõe a nossa agenda. Tudo isso faz parte da nossa dieta, da nossa rotina de alimentação. Então é preciso que a gente consiga controlar alguns dos nossos apetites. Porque todos nós temos diversos apetites, né? A gente precisa entender, né, o nosso apetite de uma forma que ele colabore para a nossa vida, para a nossa bênção, né, para o nosso crescimento, e não para a nossa derrota, né, para que a gente viva uma vida pautada pela mediocridade. Portanto, o controle do apetite é algo muitíssimo importante. Eu até coloquei algumas coisinhas aqui, né? Essas coisas aí, né? O controle do apetite, né? A dieta versus a recompensa, né? Como a gente pensa isso, né? Pode perceber que como a gente, às vezes, sempre gosta de nos dar um presente, né?
Que nem eu fico a semana inteira, né? Eu pratico atividade física já faz um tempo, né? E às vezes a gente tem, né, fica aquela semana toda só comendo frango e batata doce, né? Delícia, uma maravilha, né? Então você fica de segunda a sexta só comendo aquilo. Daí chega no sábado. Daí, Daniel, o que acontece? É pizza. Daí, claro, obviamente, a gente vai comer uma pizza. Tipo, uma só mesmo, só para mim, né? Não é brincadeira, o Isaías come pizza também. Então a gente às vezes pensa que a gente sempre merece essa recompensa, né? Não, eu mereço uma recompensa, né? Eu trabalhei o dia todo, eu vou chegar em casa, o que eu vou fazer? Sentar no meu sofá, ligar o meu Netflix, né? E ficar ali de boa, na lagoa, suave na nave. Então, a gente sempre pensa essa recompensa como algo necessário para a nossa vida. Assim como a diferença entre a fome e a vontade de comer, né? Pode perceber que tem uma diferença nisso, né? Fome é uma coisa. Eu estou com fome, eu preciso comer. Você vai lá e come. Outra coisa é a vontade de comer. Que é o quê? Eu estou com fome de comer uma paella lá no El Mundo. É diferente. Fome eu poderia chegar em casa e fritar 2 ovos, comer 2 ovos e ia matar a minha fome. Agora, uma coisa é fome, outra coisa eu não estou com fome só de comida, eu estou com fome de determinada coisa. Uma coisa é fome, outra coisa é a vontade de comer. Agora, qual que é a pergunta? Será que esses assuntos são espirituais? É claro que são. São espirituais, sim. Fazem parte da nossa vida, sim. Porque na nossa vida não existe nada que esteja desconectado. Uma coisa está ligada à outra. E quando a gente pega o livro do profeta Daniel, por exemplo, cadê o Daniel? Nesse capítulo aí, ó. Cadê o capítulo? Aí, opa, passou. O Daniel, até li um trecho do livro dele no começo do culto. Quando a gente pega aí no versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O que é essa dieta do Daniel aí? O fato é que, vou contextualizar aqui para vocês, né? Israel foi invadido, né? E foram levados como prisioneiros lá para a Babilônia. Estavam lá como prisioneiros, e como tática de colonização, o que os babilônicos faziam? Eles pegavam pessoas chaves na sociedade, pessoas influentes, funcionários do alto escalão lá do governo e tal, e traziam para ficar perto da corte babilônica. E o Daniel era da nobreza israelita. E ele foi colocado ali como alguém que ficaria próximo ao rei da Babilônia, como uma forma de influenciar, e com isso a cultura babilônica e devagarzinho sendo absorvida pelos israelitas. E com o passar dos anos, eles deixarem de ser menos israelitas e serem mais babilônicos. Essa é a ideia. É a ideia de colonização, né, desse tipo de prática. E o que aconteceu? O Daniel, com o passar dos anos, ele não quis que a sua fidelidade ao Senhor fosse revelada. Ele queria ficar ali meio que, né, como se fosse um agente secreto, vamos dizer assim. Então quando o rei pediu para que ele comesse todas aquelas comidas lá, o problema não era a comida em si. O problema era que aquela comida, além de ser oferecida aos deuses babilônicos, que era algo que para o Daniel era inadmissível, também eram comidas que eram feitas de uma forma não ritualística, que até hoje eles são assim, né? Eles vão comer um negócio e não pode ter que matar o bicho de um jeito certo, até a comida kosher que eles falam, né? Até na Europa, para os islâmicos, tem até algumas alas de mercado que já é própria de comida kosher, que é aquela comida já é preparada de uma forma que eles podem comer. Então, por conta disso, o Daniel, ele combinou ali com o copeiro do rei, que ele só comeria grãos, né? Só grãos e água.
né? A palavra hebraica ali é o fruto da terra. Então ele ia comer trigo, ele ia comer, né, hortaliças, ele ia comer pão, mas ele não ia comer a carne, o vinho e tal. E ele resolveu fazer isso, né? Era a dieta do Daniel. E com isso, ele não feriria a consciência dele para com o Senhor Deus, e nem tampouco iria causar problemas com o rei. E com o passar do tempo, aquilo não mudou em nada a vida dele, né? A preocupação do copeiro do rei era assim: olha, se você ficar sem comer direito, você vai ficar magro, né? Vai ficar fraco, o rei vai perceber e vai vir para cima de mim. Daí o Daniel falou: não, fique tranquilo, eu vou comer direitinho aí e eu vou ficar legal, e você vai ver como não vai ter diferença entre eu e os outros. E foi isso que aconteceu. O tempo passou, o Daniel continuou com o mesmo vigor, né, com a mesma força, e não teve diferença entre o Daniel e os outros que estavam com ele ali, os outros que também eram prisioneiros, né, que também estavam ali perto da corte. Por isso que a gente percebe a importância de algumas decisões na nossa dieta. Quando a gente assume o compromisso de se alimentar de forma correta, isso pode trazer grande impacto para a nossa vida. Quando a gente resolve se alimentar de nutrientes que vão trazer benefícios para a nossa vida, isso pode fazer um impacto tremendo, né? Vou dar um exemplo da questão da vida esportiva. Quando eu me alimento de forma incorreta, eu já tenho 41 anos, né? Então eu já não estou naquele aquele auge, né, da energia, né? Então quando eu me alimento de forma incorreta e abuso, né, como coisas que não são legais, né, eu percebo que o meu rendimento na prática física cai. Eu me sinto mais fraco, né, eu me sinto menos explosivo, né, com menos vigor. É incrível isso. Como isso acontece, isso na prática esportiva. Agora, imagine se você aplicar essa mesma realidade na questão, por exemplo, daquilo que nós alimentamos a nossa mente. Quantos livros nós lemos esse ano que passou? Esse ano está começando agora, né? Quantos livros, né? Qual foi o alimento que definitivamente trouxe nutrientes para a minha vida? Será que de repente eu consumi um conteúdo, né? Um conteúdo espiritual, um conteúdo intelectual? O meu dia a dia foi um dia a dia que teve uma dieta psíquica, espiritual, teve uma dieta que definitivamente alimentou o meu corpo, alimentou o meu caráter, alimentou a minha vida? Porque, amados, não tem como ser diferente. Jesus já disse isso. A gente coloca para fora aquilo que está cheio o coração. Então, isso é fato. Nos momentos de adversidade, nos momentos de indecisão, nos momentos de aflição, muitas vezes a gente coloca para fora aquilo que já está aqui dentro, né? Aquilo que já está aqui dentro. Por isso que conforme eu vou me alimentando, o meu coração vai sendo nutrido daquilo que é bom. Quando eu preciso enfrentar dilemas maiores, o que acontece? Eu tenho energia para isso. Quando a minha conexão com o Criador é uma conexão que realmente se desenvolve na minha vida, né? É aquela conexão que definitivamente está acontecendo, fatalmente eu me sinto mais preparado para enfrentar a vida. Agora imagine esse exemplo esdrúxulo aqui, ó. Amanhã é segunda-feira. Você não come nada amanhã. Nada. Na dica de nada. Toma uns gole de água só. Segunda. Terça, mesma coisa. Quarta, mesma coisa. Quinta, olha só, já passou. Quantos dias será que a gente aguenta sem comer, né? Eu sei que você vai ficar sem comer direito de segunda a sábado. De vez em quando você dá uma beliscadinha ali, come um pedacinho de pão, toma um gole de água. Só coisa, mas sem se alimentar de fato, sem sentar para comer.
Daí chega no domingo, na hora do almoço, sabe o que acontece? Daí sim, você chega na sua mesa e tem ali uma feijoada. Sabe aquela feijoada? Não sei se você gosta de feijoada. Aquela feijoada com tudo que tem direito. Focinho de porco, não, orelha de porco, essas coisas, né? Nunca esqueço uma vez a minha avó fazia aquela feijoada raiz, né, avelina. E uma vez eu era criança, né, fui criado com ela, né? E ela falou que ia fazer feijoada. E de repente eu comecei a escutar umas marteladas na cozinha, né? E eu, muito curioso, né? Falei, que será que... Eu olhei ela de costa e ela parecia gigante, né? Mas ela era menor que eu, mas aqui na era eu era bem pequenininho, né? E ela batendo assim alguma coisa, de repente eu cheguei meio do lado assim, era uma cabeça de porco. Gente, eu nunca levei um susto tão grande. Aquela cabeça de porco enorme, eu olhei aquilo, é feio, né? Não sei se vocês já viram, né? E eu fiquei com medo daquilo e já saí correndo, né? E falei, nossa, minha avó tá macetando aquela cabeça de porco, né? E fiquei pensando naquilo, né? Mas beleza, daí ela fez a feijoada e tal. Gente, não é que a hora que eu abri aquele caldeirão, eu vi justo o focinho do porco lá dentro? É sério. Eu vi justo aquele focinho de porco, sabe, bem a ponta dele mesmo. Pergunta se eu consegui comer aquilo. Mas eu gosto de feijoada. Então, você fica a semana inteira sem comer, daí chega, você come aquela baita feijoada. Repete uma vez, 2 vezes, e mete farinha, e coloca. Daí ainda tem um pouco de macarrão para você, e você coloca o macarrão, porque você ficou a semana inteira sem comer, e manda macarrão para dentro também. O que vai acontecer com você? Overdose. Você vai passar mal. A gente vai passar mal, porque a semana inteira comendo que nem passarinho. Chega no domingo, você quer comer uma feijoada? O que acontece? Você vai passar mal. Não vai fazer bem para você às vezes. Não é que isso acontece com a gente também na nossa espiritualidade? Sabia? Às vezes na nossa espiritualidade a gente fica a semana inteira só se alimentando mal. Só comendo que nem um passarinho. Daí chega no domingo, escuta uma palestra, um sermão de meia hora. É a mesma coisa. A gente às vezes faz isso. Fica a semana inteira sem comer. Chega no domingo, quer comer uma feijoada completa. Não dá. Por isso que a gente precisa a semana inteira alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, comer aquilo que nos faz bem, nos alimentarmos de palavra de Deus. E hoje em dia está tão fácil, né? Pastor, eu não consigo ler, pastor, a Bíblia porque eu não entendo nada. Entra no Spotify, está lá, um monte de mensagens da nossa própria igreja. Entra no site da igreja, tem textos, tem pregações gravadas, tem tanta coisa, tantas ferramentas. Estou com dúvida aqui com relação a esse texto. Manda um WhatsApp para o pastor. Ô pastor, essa coisa aqui. A possibilidade de se alimentar bem está diante de todos nós. Agora, qual que é o problema? O problema é a escolha. O problema é a decisão. O problema é o que eu quero. E também, algumas decisões que eu tomo revelam quem eu sou, sabia? Eu até coloquei uma frase, né? Compartilhei com o pessoal essa semana, que não existe nada isolado na nossa vida. Nada na vida não existe comportamento isolado. Nossas manias e gostos estão profundamente conectados e formam a nossa personalidade e caráter. Ou seja, se eu sou um indivíduo que não consigo controlar nem o que eu como que eu vou controlar as outras áreas da minha vida? Se eu sou um indivíduo que não consigo perceber que alguns alimentos me fazem mal, como que eu vou, de repente, perceber que outras coisas também não me fazem bem? Em casa todo mundo é alérgico. Um é alérgico a corante, o outro é a lactose, outro é isso, outro é aquilo. Eu, por exemplo, tenho alergia a camarão, amendoim. O que acontece quando eu vou na praia?
eu como camarão. Só que daí, ainda bem que a minha esposa já anda com uma caixinha cheia de antialérgicos, eu tomo os antialérgicos e fico legal. Durmo os 3 dias, mas fico legal. Quer dizer, eu sei que se eu comer aquilo vai me fazer mal. Não é? Vai me fazer mal. Por isso que eu não como. Da mesma forma que eu sei que se de repente eu tenho algum tipo de prática no meu trabalho, com um colega de trabalho, né? Algum tipo de ação com pessoas que estão ao meu redor, pode não ser legal para mim. Pode não ser legal para mim. Se de repente eu não tomar algumas decisões com relação ao meu comportamento, no trabalho, na faculdade, na igreja, na família, se eu não decidir fazer algumas coisas ou não me alimentar de alguns apetites, de algumas coisas que não me fazem bem, fatalmente eu vou sofrer as consequências. Né? Imagine as meninas que de repente quiserem responder a todos os elogios que elas recebem nas redes sociais. Né? É um apetite que não vai fazer bem. Né? Imagine os rapazes que se deixarem levar por todas as possibilidades de flerte que estão diante deles. Isso não vai fazer bem, não vai ser legal. Imagine se no trabalho você resolver passar por cima de todo mundo porque você tem aquele apetite por alcançar alguns objetivos, não importa de que jeito você alcance. Isso não vai te fazer bem, não vai ser legal. Imagine se no seu relacionamento você tem aquele apetite de querer fazer só aquilo que você quer e a última palavra é sempre sua. Não vai ser legal, não vai te fazer bem. Imagine se de repente, na sua dinâmica de espiritualidade e fé, você tem o hábito de simplesmente não priorizar alguns momentos para crescer no conhecimento de Deus. Isso também não vai te fazer bem. Você vai morrer de inanição. Portanto, amados, nós precisamos entender que algumas decisões com relação ao nosso apetite são muito importantes, muitíssimo importantes. E às vezes, o que você tem que fazer é tomar essa decisão. A partir de hoje, eu vou me alimentar direito. Tanto fisicamente, quanto também com relação à minha fé, à minha espiritualidade. A partir de hoje, eu vou me alimentar bem, não só fisicamente, mas eu vou também gastar um tempo especial com a minha esposa, com o meu esposo, alimentando a nossa relação. Alimentando a nossa relação. Isso é muito importante. Uma vez, acho que eu contei para você já, mas vale a pena contar de novo. Eu estava indo para um campeonato numa cidade perto lá de onde eu morava, no interior de São Paulo, e sabe essas coisas que Deus faz? Aconteceu que eu peguei carona com um rapaz, e conversando com esse rapaz, tal, era uma viagem relativamente longa. Esse rapaz era meu aluno. Rapaz, a gente fala rapaz, mas tinha quase a minha idade. Né? E daí ele abriu para mim, olha, eu sinceramente, a minha relação é praticamente zero. Eu só tenho já outros relacionamentos, né? Traio a minha esposa. Mas sabe que uma vez você falou uma coisa lá na academia e aquilo me chamou a atenção e eu fiquei meio com peso na consciência, eu não sei e tal. Então, a gente conversando, sabe, e chegamos eu consegui levar ele para uma reflexão a respeito dele tirar um dia para que pudesse só ele e a esposa sair, comer alguma coisa, sabe, ter um momento juntos, coisa simples. Né? Às vezes a gente espera do pastor que ele vai dar alguma receita grande, muito espiritual, né? E eu falei isso para ele e ele resolveu acatar. E hoje, sempre quando eu vejo já passou alguns anos, hein? Sempre quando eu vejo uma foto dele com a esposa no Face, juntos em algum restaurante, em algum lugar, eu louvo a Deus. Porque talvez ela nem saiba, mas eles estavam ao ponto de se divorciar, ele já tinha decidido isso, né?
já estava sabotando a relação com relações extraconjugais, porque não aguentava mais, mas a decisão de alimentar a sua relação de forma positiva fez com que o casamento perdurasse. E hoje, 4, 5, 6 anos depois, eles estão juntos. Mas alguém teve que decidir. E ele decidiu. E hoje eles estão juntos. É a mesma coisa com relação ao nosso apetite. Você sabe que tem alguns apetites que não te fazem bem. Você sabe. Você sabe quais são os apetites que fazem mal para você. Todos nós sabemos. E se você não percebeu ainda, eu tenho certeza que se você orar e colocar diante de Deus isso, Deus ele vai mostrar no seu coração. O que você precisa dizer não? O que a sua dieta aí precisa... Qual é o detox que você precisa fazer na sua vida? Tem algumas coisas que são aliadas aí para aquilo que é ruim, né? Por exemplo, o tédio. Como que a gente resolve o tédio hoje? Com a tela. O tédio é sinônimo de tela, né? A gente não consegue ficar muito tempo sem fazer nada. A gente sempre tem uma tela diante de nós e essa tela nos consome o tempo. Hoje o maior ladrão de tempo é a tela. E o tédio sempre nos leva para a tela. E às vezes não é nem o tédio, é só aquela sensação de falta de alguma coisa e nós colocamos a tela diante de nós. Existe hoje síndromes que... Olha lá, falando nisso, ó. Tocou um aí. Falando, né? Hoje a questão tem até uns nomes, né? Como é que é o nome? Digital Addict Disorder, né? O vício digital desordenado. Ou seja, a gente está com o celular no bolso, parece que toda hora ele está tocando. A gente fica muito tempo sem verificar as mensagens, parece que a gente está perdendo alguma coisa, né? A gente está sempre... Então, o tédio, às vezes, é bom, sabia? Vocês lembram quando vocês eram crianças? Os mais velhos. Lembra a Fátima? O que a Fátima fazia quando não tinha nada para fazer lá em Pernambuco? No Ceará, desculpa. No Ceará. O que ela ia fazer? Ela ia caçar preá, caçar calango, né? Tomar banho no rio, né? Plantar feijão, que ela gosta muito, debulhar o feijão, né? É isso que eu fazia antigamente, né? Eu lembro que quando eu ficava sem fazer nada e ia reclamar para os meus pais, ô pai, não tem nada para fazer? Vai caçar o que fazer, menino. E a gente tinha que caçar o que fazer, não tinha muito não. Não tinha muito o que mudar. Agora hoje a gente não consegue mais, né? Pode ver, né? A criançada principalmente fica, se estiver no tédio, fica entediado, literalmente. E fica reclamando com a gente ainda. Ô pai, que tédio. Não tem nada para fazer. Dá o celular aí, dá o tablet, dá o... Então, amados, use o seu tédio para o seu crescimento. Quando você estiver entediado, procure se alimentar com alguma coisa boa. Quando você estiver entediado, acesse o nosso podcast. Quando você estiver entediado, abra o aplicativo da sua Bíblia e leia. Quando você estiver entediado, faça a sua oração dirigindo, ou cozinhando, ou trabalhando. Mas não fique ligado na tela. Quando você estiver buscando alguma coisa que te dê prazer, só não queira comer aquela macarronada suculenta e aquele dídio de limão, né? Quando você estiver buscando aquela sensação de prazer, sabe, que você quer, você fala, não, eu preciso comer alguma coisa, eu preciso passar na Cacau Show, né? eu preciso comer aquele sonho de valsa, que é coisa mais gostosa que isso, né? Eu, volta e meia, eu me pego fazendo isso, sabia? Vou até confessar para vocês aqui, eu vou no mercado, eu faço ali a minha compra, e quando estou passando no caixa, eu pego um sonho de valsa. Até me deu água na boca aqui. E aquele sonho de valsa, experimente fazer isso. Abra o sonho de valsa e enfie ele de uma vez na boca.
Sabe aquela sensação de você mastigar aquele sonho? E daí a moça do caixa ainda pergunta, é no débito ou no crédito? E aí você, né, você não consegue nem falar, então acabou a cheio que você tá. Mas a gente sempre associa comida com prazer também, né? Pode perceber, né? Inclusive eu estava lendo alguns artigos sobre isso, né? Sobre como essa alimentação meio estranha que a gente tem hoje tem a ver com algumas coisas relacionadas ao nosso prazer, que estão meio fora do lugar. Mas eu quero que você tente conectar o seu prazer com algo relacionado ao Criador. Quando você tiver com aquela sensação de querer se satisfazer com alguma coisa, eu desafio você a tirar alguns instantes para refletir na bondade de Deus, por exemplo. Quando você tiver com aquela sensação de preciso saciar alguma fome que eu tenho, algum apetite que eu tenho, se tranque no seu quarto ou no seu banheiro e faça aquele momento diante de Deus. Quando você tiver aquela vontade, sabe, de consumir alguma coisa que te traga satisfação, leia um texto da Escritura, alimentando-se daquilo que realmente pode saciar o nosso prazer, a gente pode crescer muito. Assim como a vontade de consumir, né? Muitas vezes a gente quer consumir e consumir muitas coisas que não são legais para a gente. Tem um texto de Paulo que fala isso, ó. Eu gosto muito desse texto. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Nada vai me escravizar. A única escravo que eu sou, não escravo da maneira pejorativa, mas refletindo aquela ideia do Paulo, é o escravo do próprio Cristo, o servo do Cristo. É a única escravidão, é o único serviço que nós devemos prestar. Mas nada, absolutamente nada, amados, deve nos dominar plenamente. A gente pode fazer tudo? Pode. Né? Hoje em dia a gente que é pastor escuta cada coisa, né? Eu estou com uma ferramenta aí, eu tive num congresso em São Paulo, e daí eu fiz lá um convênio com um pessoal dos Estados Unidos, que eles têm uma ferramenta no Google, quando a pessoa joga uma pergunta no Google, uma pergunta relacionada à fé e a Jesus, essa pergunta cai para eles lá, e daí eles entram em contato com alguns pastores. E eu sou o pastor aqui da região norte, né? O pessoal do Amazonas, Acre, Mato Grosso, toda essa região aqui. Quando alguém digita alguma coisa no Google relacionada à fé, cai para eles e eles mandam o contato para mim. E a pergunta cai para mim, inclusive se a pessoa quiser o e-mail dela. Então tem cada pergunta que vocês nem imaginam, né? Mas a maioria das perguntas é sim e não. Pastor, pode fazer isso? Né? Pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, pode fazer a sobrancelha? Pastor, pode pentear o cabelo? Pastor, pode dirigir carro? Pastor, pode dormir de ceroulas? Sabe, essas perguntas mais ridículas, né? Umas perguntinhas, de vez em quando caem umas perguntas boas, né? Umas perguntas legais, mas a maioria é desse nível. Porque as pessoas ainda estão naquela ideia, né? De pode ou não pode, pode ou não pode, e esqueceu que tudo pode. Tudo pode. A pergunta é, será que isso vai ser legal? Será que isso vai me trazer edificação? Pode comer uma pizza depois do culto? Pode. Ainda mais se convidar o pastor. É claro que pode. Pode comer. Mas será que vai fazer bem? Né? Será que vai fazer bem? Lembrando aí do exemplo da avó da Vivian. A avó da Vivian era diabética. Mas aquela diabética que já está no talo. Né? Aquela diabética mesmo. E ela tinha quantos filhos, amor? 6 filhos. Daí fazia aquelas reuniões de família. Né? Ela chegava, ô filha, a mãe está querendo comer um pedaço de bolo. Só um pedacinho, será que você não pode pegar só um pedacinho de bolo para mim, filha? Quebrava o coração da filha. Ah, tá bom, mãe. Ela dava um pedacinho de bolo. Resumindo, ela fazia isso com todos os filhos e netos. Então ela comia mais bolo que todo mundo.
A gente ri, tadinha, mas ela morreu cega, né? Muito sofrimento, porque ela não entendia que aquilo não convinha, não era legal para ela. Então você pode tudo, principalmente com relação à sua alimentação, mas talvez não seja legal para você. Portanto, eu quero desafiar você a controlar, para a gente encerrar aqui, controlar o seu apetite digital. Entender que nem sempre aquele tempo que a gente passa diante da tela pode ser legal. Entender que a recompensa, muitas vezes, não é sentir prazer, mas a recompensa é servir a Deus. Entender que o prazer que a gente deve ter na vida são vários, mas o prazer de viver em Cristo, ele definitivamente pode saciar a minha alma. E quando a gente tiver aquela vontade de comer, que a gente possa se alimentar da palavra. Então, amados, esse controle do apetite digital, essa recompensa que é servir o próprio Deus, essa maneira da gente pensar sobre o prazer ligada à própria pessoa de Cristo e essa vontade de se alimentar da palavra, tudo isso pode ser uma dieta detox para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida. E muitas vezes é isso que nós precisamos, desse tipo de dieta, para que a gente consiga fazer com que 2020 seja um ano diferente. Seja um ano que definitivamente a gente consiga alcançar aqueles objetivos que estão no seu coração. Então convido você a curvar a sua cabeça, a abrir o seu coração. A Verônica vai tocar mais uma canção aqui. Então quero que a gente tenha um momento de oração e reflexão agora. E eu quero que você pense sobre o seu apetite. Pai amado, te louvamos por tua fidelidade, amor e graça. Te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra nos alimenta. E que por mais que tenhamos apetites descontrolados, às vezes, com relação àquilo que a nossa mente consome, pedimos que teu Espírito Santo esteja dirigindo, Pai, o nosso coração, para que possamos nos alimentar de forma muito mais responsável, Pai. E que o nosso cotidiano seja um cotidiano que está comprometido com uma dieta que está de acordo com a tua vontade, Pai. Oramos no nome de Jesus.